Shalom, boa noite a todos. Eu sou a Larissa, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Eu sou casada com o Maicon, eu sou mãe da Maitê, eu sou mãe de uma criança que está por vir, glória a Deus, para honra e glória do Senhor. Eu faço parte desse ministério maravilhoso que tem alcançado os corações em todo o mundo. E o que mais alegra é saber que esse ministério está cumprindo com o seu chamado, com o que nasceu para fazer, com o que o Senhor colocou no coração da pastora Fabiana e do pastor Rony, porque está avançando, né? Está avançando. E está avançando não com a força do homem, mas está avançando com o poder do Espírito Santo. E isso traz muita alegria, muita felicidade para todos nós. Então, eu te convido, você que está assistindo essa gravação, que venha participar das nossas lives ao vivo, dos nossos encontros ao vivo pelo Zoom. Às quintas-feiras é uma reunião para família, para homens, para mulheres, para crianças, para jovens. É um lugar onde a gente se encontra, conversa. Depois da palavra, a gente tem um momento onde a gente tira dúvidas, conversa. É muito gostoso de estar aqui, né? Além das outras reuniões que nós temos só para crianças, só para mamães, só para jovens, só para homens, e outros projetos que nós temos. Então, te convido a entrar nas nossas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do que é o Tropa de Elite de Jesus. Amém? E hoje eu trouxe para vocês, eu quero dar uma viajadinha aqui em 2 textos, que a princípio sim, Dona Fátima, feliz aniversário para nossa pastora. Hoje é aniversário da nossa pastora, maravilhosa. Feliz aniversário para ela. Shalom a todos. Eu quero dar uma viajada em 2 textos que, a princípio, parecem não ter conexão nenhuma, mas que, como nós sabemos, na Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma coisa só, fala da salvação da humanidade através de Cristo. Nós vamos para o primeiro texto, que está ali em Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler o verso 11 e o verso 12, que fala assim: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O Senhor criou com a palavra dele. Com a palavra dele, ele fez luz. Haja luz. Com a palavra do Senhor, ele fez o firmamento. Haja firmamento. Do nada. Não acontecia nada, não existia nada. E o Senhor falou, haja. E as coisas foram feitas. Assim foi feito o sol, assim foi feito a lua e as estrelas. Porém, eu procurei em todas as traduções que eu encontrei, eu não sei como está no texto original, né? No aramaico bíblico, que é o que foi escrito Gênesis, então eu não sei como é que está lá no aramaico bíblico, mas eu procurei na Almeida, eu procurei na Mensagem, eu procurei na Nova Versão Atualizada, eu procurei na King James, e em todas elas, a expressão usada para falar sobre criar as plantas é que o Senhor ordena que a terra produza. Percebam, e disse Deus, produza a terra erva verde. Ele não fala, haja árvore, e fez uma árvore. Ele fala, produza a terra erva verde. O Senhor ordenou e a terra produziu. Isso me dá a certeza de que ele mesmo já havia posto na terra a capacidade de produzir o que ele desejava. Em Gênesis 2:7, a Escritura afirma que Deus formou o homem do pó da terra. E isso me dá a entender que, assim como o homem é terra, o homem também já tem em si tudo o que é necessário para produzir o que o Senhor quer de nós. Essa semente já existe em nós. Essa semente já está ali e irá brotar, porque é a plantação do Senhor, e semente o Senhor não joga fora. Toda semente que o Senhor planta, floresce e dá fruto. Se ela ainda não floresceu, ela está adormecida. Ou é porque não chegou a hora dela germinar, ou é porque ela está ali no meio de espinhos que a sufocam, entre ervas daninhas, entre os pedregulhos que não permitem que ela se raize. Mas Cristo é o jardineiro. Portanto, Aleluia. se deixa que ele cuide, nós iremos florescer e frutificar. Amém? Agora nós vamos para o segundo texto. O segundo texto está ali em Marcos 5, o versículo 1, a partir do versículo 1.
Eu vou ler toda a história primeiro e aí depois a gente discorre, tudo bem? Ok. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, ou Gazarenos em algumas traduções. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram-lhe quebradas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansá-lo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando em grande voz disse: O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava por ali pastando uma manada de porcos, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos para ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que lhe tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus. Geralmente, quando eu leio os evangelhos, eu leio da perspectiva dos discípulos. Talvez porque eu me coloque nessa posição de discípulo. Fico imaginando qual aprendizado eles tiveram ali naquela situação. Provavelmente, esse sentimento de me colocar nessa posição de discípulos também me venha, porque o primeiro livro da Bíblia que eu li foi Mateus, e ele termina com Jesus ordenando o ide. Então, eu sempre me coloco desse lado, do lado de quem recebeu a instrução e de quem está indo. Provavelmente também isso é pelo fato de eu nunca ter me visto como esse homem endemoniado. Eu nunca me vi suja, vagando por sepulcros, acorrentada, nua. Se eu fosse me comparar com alguém que Jesus curou, talvez eu fosse a mulher adúltera, ou a samaritana, ou até mesmo a mulher cananeia que implorava por migalhas do reino. Literalmente, eu nunca me enxerguei como esse endemoniado. E provavelmente você também não. Mas hoje eu quero te dizer que nós somos esse homem. Nós somos todas as pessoas que aparecem na Bíblia sendo curadas por Jesus. Nós somos absolutamente todos os que foram curados por Jesus. Vejam, Jesus atravessa o mar. E não é qualquer mar. Marcos 4, um capítulo antes, relata, no final, a travessia, que é aquela história de que ele estava deitado na popa do barco, e o barco estava afundando, e os discípulos desesperados, e ele vai lá e acalma o mar. Era uma tempestade tremenda. E Jesus nem se importou, ele estava dormindo, porque ele estava indo encontrar com esse homem. Jesus atravessa esse mar tempestuoso para encontrar com esse homem, e a Bíblia fala que quando Jesus chega àquela terra, a terra de Gadara, a primeira coisa que ele vê é esse homem. Tantos lugares para aportar em Gadara, e Jesus foi aportar perto dos sepulcros, onde havia um homem atormentado por uma legião de demônios. Ele vivia ali perambulando porque no centro da cidade, onde tinha a comunidade, as pessoas, eles não queriam ele por perto. Ele vivia ali perambulando porque as pessoas não queriam, ele não era benquisto, ele era um atormentador. A Bíblia fala que ele vivia preso, mas as correntes ele arrebentava. Ele se feria e vivia nu e imundo. Sua vergonha era exposta e as pessoas tentavam conter ele com correntes.
Jesus saiu de onde estava e enfrentou uma tempestade para encontrá-lo e libertá-lo, assim como ele tem feito todos os dias comigo e com você. Esse homem muitas vezes foi preso, acorrentado, não por ele mesmo, porque ele mesmo não se acorrentou, mas por pessoas que queriam que ele ficasse lá, sem incomodar. Quantas vezes nós fomos aprisionados por correntes mentais que diziam: isso não é para você, você não consegue, você não vai fazer isso. Você quer ministrar a palavra, você mal sabe interpretar, você nem leu a Bíblia direito. Você não tem dom, você não tem unção. Qual corrente nos prende? Você, muitas vezes, foi preso por pensamentos, assim como eu. A alma nos aprisiona dizendo: não adianta falar de Cristo para aquela pessoa. Não adianta querer fazer reuniões na sua casa, ninguém vai vir. Não adianta tentar começar a cantar ou tocar um instrumento, você já está velha demais para isso. Para louvar o Senhor, faça outra coisa. O texto fala que o homem mesmo quebrava essas correntes, mas ainda assim não era livre. O homem vivia clamando pelos sepulcros, mas ainda assim não havia quem o ajudasse, até que chega aquele que liberta verdadeiramente e para sempre. O homem era atormentado por uma legião de demônios, que quando enxergam Jesus, o reconhecem como filho do Altíssimo e se prostam, porque crente até o demônio é. Pedem um favor a Jesus, não nos atormente. Rogavam para ele: não nos deixe ir para fora dessa província, permita que fiquemos aqui. Porque antes da gravação, né, a gente estava falando, os demônios são territorialistas. Eu nunca entendi muito bem essa parte dos porcos, eu achei até um pedido meio esdrúxulo dos demônios, tinha tanto lugar, de repente, para eles ir: deixa eu atormentar essa casa, deixa eu atormentar qualquer lugar, e eles pediram para ir para aquelas manadas de porcos. Eu nunca entendi direito isso. Mas eu vi uma ministração há uns meses atrás, onde o pastor falava sobre isso e revelou: os demônios são territorialistas, e eles tinham, naquela região, uma missão para cumprir. Eles sabiam que se eles saíssem daquele lugar sem cumprir a missão deles, o negócio ia ficar feio junto com coisa ruim lá, porque eles têm chefe também. Eles sabiam que eles tinham que cumprir alguma missão, eles tinham que concluir a missão dele. E quando eles viram os porcos, eles viram nos porcos uma oportunidade de trazer confusão e prejuízo para aquela gente, para aquela cidade. Eles pediram para entrar nos porcos porque eles queriam cumprir a missão que eles tinham, de trazer algum prejuízo para aquele povo e aquele povo não escutar Jesus. E eles conseguiram. O texto diz que Jesus o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro para o mar, e os porcos se afogaram. Enfim, os que apacentaram os porcos foram e anunciaram nas cidades e nos campos. E aquelas pessoas foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera sobre o endemoniado e acerca dos porcos, e eles começaram a rogar que saísse de seus termos. Eu fui pesquisar para trazer para a nossa realidade de hoje, né? Quanto é que custa um porco? E um porco vivo custa, em média, 150, 200 reais. Vamos pôr 150 reais cada porco. Aquela região tomou um prejuízo, né? Aquelas pessoas ali tomaram um prejuízo de mais ou menos uns 300 mil reais. Os pastores, que eu imagino que eram servos apacentando aqueles porcos ali, saíram correndo e foram chamar provavelmente os donos dos porcos, os seus senhores, foram avisar para o pessoal ali. E quando aquelas pessoas chegaram lá e viram aquele homem que vinha há anos atormentando aquela região, um homem que tinha a vida dele paralisada pelos demônios, um homem que não conseguia viver em sociedade, um marginal, que teve encontro com Jesus e se converteu. Eles viram esse homem bem, em perfeito juízo, vestido, conversando com Jesus, aos pés de Jesus. A Bíblia fala que eles temeram, eles ficaram impressionados com aquela visão. Mas em seguida, eles puseram os olhos no prejuízo, no que havia sido causado por causa dessa história. E então, eles pedem para que Jesus vá embora. Quantas vezes nós estamos diante de um milagre e nós só temos olhos para a parte ruim da questão?
Quantas vezes a gente vê uma pessoa que acaba de ser salva, uma pessoa que cometeu erros, que se deixou dominar por uma legião de demônios, uma pessoa que estava vivendo como aquele homem endemoniado que acaba de ser liberta, e não damos glória. Cadê o aleluia daquele pessoal? Cadê o glória a Deus? Cadê a felicidade deles em ver uma pessoa que era suja ser limpa? Uma pessoa que era condenada a ser salva? Quantas vezes nós, ao invés de dar glória e pedir para o Senhor vir e fazer esse milagre, nós olhamos para o que nós vamos perder. Ao invés de nós falarmos, Jesus, o Senhor fez esse milagre com ele, vem e faz um milagre comigo também. Quantas vezes nós olhamos para o que a gente vai perder na nossa vida social, o que a gente vai perder de conforto, o que a gente vai perder de tempo. Não, eu não posso aceitar Jesus agora nesse milagre, porque eu vou perder alguma coisa, eu vou ter um prejuízo. Quantas vezes a gente vê as pessoas pensando dessa maneira? Eu percebo que muitas vezes a gente age, e eu me coloco nessa situação, porque sim, eu já agi assim muitas vezes, negando o que Jesus tinha para fazer por mim, porque eu não queria perder tempo, porque eu não tinha tempo, porque eu não tinha condição, conforto, meu conforto era mais importante. Muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas perdas e ganhos, do que com o que o reino ganha. Nós esquecemos de que um dia também Jesus nos encontrou e nos salvou. E talvez a gente tenha vivido uma vida inteira na igreja e creia que nunca tenha se sujado tanto quanto aquele endemoniado. Então talvez a gente não precise de um milagre como esse. Mas eu te digo que para Cristo não existe mais sujo ou menos sujo. Para Cristo não tem uma pequena manchinha ou uma pessoa imunda. Ele atravessa o mar tempestuoso se for preciso para limpar até uma manchinha nossa. Para Cristo, todos valem a pena. Mesmo que a gente creia que a gente não está tão sujo. E por fim, esse povo pede para que Jesus vá embora. Eles perdem a oportunidade de ter Jesus perto, só olhando para o prejuízo. E Jesus faz o quê? Jesus vai, né? Jesus vai porque ele nos dá o livre-arbítrio. Muita gente enche a boca para falar que exerce o seu livre-arbítrio. E eu quero até deixar para vocês uma pergunta, antes de continuar. Vocês acham que vocês têm livre-arbítrio? Vocês que aceitaram Jesus hoje, consideram que Jesus permite que vocês tenham livre-arbítrio? Nessa história houveram 3 pedidos para Jesus. O dos espíritos imundos, que pediram para ir para os porcos. E Jesus disse, podem ir. A do povo, que ficou olhando para o prejuízo e pediu para Jesus ir embora. E Jesus disse, tá bom, eu vou. E o terceiro pedido, que está lá no verso 18, e que fala assim, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele viu que aquele povo não se importava mais com ele, que aquele povo não gostava dele. Ele percebeu que ali não era o lugar dele e ele queria ir com o Salvador, com aquele que o salvou. Ele queria aprender mais de Jesus, ele queria estar com Jesus. Mas Jesus disse para ele, não. Jesus não permitiu. E esse trecho sempre me deixava meio assim, eu achava Jesus meio ruim, meio chato ali, né? Poxa, o cara só queria estar junto com Jesus. Jesus disse não pro cara. Tipo assim, o cara não tinha muito para onde ir, ele viveu, não diz a Bíblia quanto tempo, mas ele viveu tanto tempo ali, ele não tinha um emprego, ele não tinha uma família com quem ele convivia, ele não tinha nada. Acho que ele não tinha nem roupa. E ele estava pedindo, Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus fala, não. Pior, Jesus fala para ele fazer exatamente o contrário. Jesus fala, não vem comigo, vai para lá e anuncia o que eu te fiz. E talvez eu ficaria chateada com isso. Você também. Quando a gente fala para Jesus, Jesus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e Jesus fala não. A gente fica um pouco abalado, a gente fica pensando, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não devo ficar nesse ministério, acho que o ministério não é para mim. Eu acho que eu não tenho muito dom para fazer isso que estão me pedindo, eu acho que eu não quero fazer, eu quero fazer aquilo. Isso não é bem assim. Não sabem da minha vida, não sabem como eu estou passando. E Jesus sabe. E foi aí que eu descobri que seguir Jesus
Aquele que quer realmente seguir Jesus perdeu o seu livre-arbítrio. Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu creio na Bíblia, eu creio e eu aceito essa declaração para minha vida. Eu deixo meu livre-arbítrio de lado para viver o que Jesus tem para mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu devo esquecer qualquer coisa que eu deseje para viver em Cristo o que Ele deseja para mim. Se você ainda acha que você tem livre-arbítrio, eu te convido a fazer uma oração simples para deixar ele de lado, renunciar o comando e pedir para que a partir de hoje Cristo seja o árbitro, seja o juiz, o dono das suas decisões. A história termina dizendo que esse homem aceitou o que Cristo propôs para ele e foi e começou a anunciar em Decápolis. Esse homem não sabia nem falar, talvez, mas ele foi. E é aí que eu linko essa história com a história de Gênesis, a formação da vegetação em Gênesis e a libertação desse endemoniado. Assim como eu e você, esse homem já tinha dentro dele todas as sementes necessárias para brotar, florescer e frutificar. Porém, a situação na qual ele se encontrava não permitia que ele florescesse. Ele estava em meio aos sepulcros, ele estava ali cheio de ervas daninhas, cheio de espinhos. Mas então ele teve um encontro com o jardineiro. E o jardineiro, naquele breve encontro, tirou os espinhos, as ervas daninhas, regou, adubou, ordenou tudo. E ordenou: frutifique. Assim como o Senhor fez em Gênesis, Jesus falou com ele: faça você, porque você já tem as condições para fazer. E esse homem não ficou parado pensando, questionando: não, mas eu não tenho como fazer isso. Não, mas espera aí, eu não tenho um curso de teologia, eu não sei nem ler as escrituras inteiras, eu não tenho revelação, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho um curso de internet para poder falar aqui, mexer no Instagram e falar da palavra. Eu não tenho condição de falar para o meu vizinho, porque eu nem sei falar, sou gago, como dizia Moisés. Ele não perguntou para Jesus: Jesus, com quem que eu devo falar lá? Me indica. Jesus, eu tive pouco tempo contigo, eu não sei nem o que fazer. Ele não falou para Jesus: Jesus, envia alguém que me ensine, então. Não, ele foi e fez. E a palavra fala que eles se maravilharam com aquilo que ele tinha dentro dele e que frutificou. A semente que ele tinha já estava nele e brotou. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que ela frutifique, porque as sementes que já estão em vocês já está sendo regada. Todas as que estão aqui nessa sala já têm sementes em si. E essa semente já está sendo regada. Essa semente tem que germinar e tem que dar fruto. Se não está germinando, a gente tem que buscar o porquê que ela não está germinando. E pedir para Jesus: Jesus, venha, tu é o jardineiro, venha, tira a erva daninha, tira espinho, me mostra, porque a semente já está em nós. Só basta a gente pedir para ele e ele vai fazer o que ele tem que fazer e a gente vai cumprir com o nosso papel e frutificar. Amém?